Fala rapaziada, Rodrigo Nascimento aqui, Zé Colmeia, mais um vídeo aí, editor tá viajando rapaziada, mas os vídeos do canal não pode parar, editor vagabundo tá lá no Rio de Janeiro, o UFC Rio chegando, mas ó, graças a Deus que tá fazendo frio lá, fiquei sabendo, me falaram aí que tá fazendo frio no Rio essa semana, eu não sei né, eu não sei, me falaram que tá fazendo frio e chovendo, mas então, editor... não tá aqui, vai ter que ser mais um vídeo sem edição. Mentira, eu esqueci de uma coisa, o Dembs tá aí. Nosso editor é editor agiota, tá cobrando um favor agora, se você não sabe, o Dembs tá devendo uns favor, então o editor cobrou o Dembs e o Dembs tá pagando uns favor pra mim. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Deixar o Iago explicar na próxima aí, ou então o Dembs. Coloca aí, Dembs, explica aí pra galera entender. Quem que tava devendo quem e quem que tá pagando. Fechou? Rapaziada, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser bem rápido e eu vou fazer uma interação com o chat GPT para saber o que ele acha da luta do Charles do Bronx com o Matheus Gamrot. E eu também vou dar minha opinião sincera no final sobre quem que eu acho que vai vencer essa luta. A gente tá vendo aí que o Charles tá com um azarão, mas fica aí pro final do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário e vamos que vamos. Rapaziada, tô com o chat aqui GPT, vamos ver se ele é bom mesmo. Eu vou aqui trocar uma ideia com ele, vamos ver qual que é a opinião dele e eu vou dar minha opinião em cima disso também. E vou tirar minhas dúvidas com ele. E a gente vai dando um ponto aí pro Charles ou então um ponto pro Matheus sobre as coisas positivas ali ou negativas que ambos eles têm. Que ambos eles têm, sei lá. Enfim, que se for. QI 83. Mas enfim, o que eu vou falar a primeira coisa é o seguinte, vamos lá, chat. Deixa eu tirar essa dúvida aqui, peraí. Chat, é certo falar ambos têm ou ambos... Nem sei o que eu tava querendo falar mais a dúvida. Mas enfim, chat, vamos pro que interessa. Outra coisa, tá me escutando, chat? Yes, I'm definitely hearing you. And don't worry, I'll keep that gringo accent rolling. And sobre a dúvida, sem stress. Pode me perguntar de novo quando lembrar. Importante é que tô te ouvindo sim. Oh my gosh, chat, how many languages you speak? Oh, I speak quite a few. You could say I'm a bit of a language chameleon, so feel free to throw any language at me, and I'll do my best to keep up. Se sinta livre para jogar qualquer língua em mim. Esse chat tá meio estranho, viu? Mas enfim, vamos lá. Chat, o Oba, que você acha do Matheus Gamrot e do Charles do Bronx? bom. Falando por aquele toque de gringo, eu diria que both são lutadores bem Meu respeitados. Mas, irmão, chat, eu já falei pra você, não pode falar, nós estamos gravando, não pode falar que você tá com sotaque de gringa, isso é surpresa pra quem tá vendo o vídeo. entendi, foi mal. Vou ficar na miúda então e fingir que esse sotaque tá só de boa, sem mencionar. Pode deixar que eu guardo o segredo. Chat, me fala um pouco sobre o Charles do Bronx e o Matheus Gamrot. Claro, vou falar numa boa sem entregar nada. O Charles do Bronx, que é o Charles Oliveira, é um veterano super talentoso, finalizador nato e já foi campeão no UFC. O Gamrot, por sua vez, é um polonês muito técnico, um wrestler forte que vem crescendo no cenário. Ambos têm estilos bem interessantes, então é uma mistura legal de se ver. E prometo que o sotaque tá só entre a gente. Chat, você tá participando do vídeo, para de falar do sotaque, por favor. Pode deixar. Entendido, não vou mais comentar nada sobre o sotaque. Vamos seguir só no conteúdo, sem tocar nesse assunto. Foco total no que você precisar. Tá bom. Chat, conta pra mim quantas lutas o Matheus Gamrot tem e quantas lutas o Charles tem. Claro, sem problema. O Matheus Gamrot tem por volta de umas 25 lutas profissionais, enquanto o Charles do Bronx, Charles Oliveira, já passou das 40 lutas no cartel dele. Então os dois têm bastante estrada no mundo das lutas. Os dois têm uma experiência muito grande, né? Mas falando sobre experiência, qual dos dois já lutou mais 5 rounds, né? Lutas de 5 rounds, caso main event ou então disputa de cinturão. Com certeza, os dois têm bastante rodagem. Mas se for pensar em quem já encarou mais lutas de 5 rounds, principalmente como uma main event ou disputa de cinturão, o Charles do Bronx leva essa. Ele já fez várias lutas principais no UFC e disputou cinturão, então ele tem mais experiência nesse formato. Então, rapaziada, esse é um ponto muito grande pra gente levar, porque lutar 3 rounds é uma coisa, lutar 5 é totalmente diferente. 15 minutos de porrada para 25 minutos de porrada é uma parada totalmente diferente e é algo que pode fazer a diferença para essa luta. Então, se o Matheus ele não dosar o gás, ele pode acabar ali, meu irmão, afogando ali, tá ligado? Você não ficando
bastante cansado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso é o que eu acho, sabe? De 3 rounds para 5 rounds faz muita diferença. Chat, qual que são os benefícios de lutar no Brasil pro Charles do Bronx e o que ele ganha com isso? Quais que são os pontos negativos? Me fala o mesmo também sobre o Matheus. Claro, vamos nessa. Lutar no Brasil pro Charles do Bronx tem aquele lado positivo de ter a torcida a favor, né? O apoio da galera local dá uma motivação extra, aquela energia da casa realmente empurra. O lado negativo pode ser a pressão maior, porque todo mundo espera que ele brilhe em casa. Já pro Matheus, lutar no Brasil significa enfrentar um ambiente meio hostil, torcida contra, e isso pode ser um desafio. Mas também, se ele vencer, ele ganha moral por superar essa adversidade. Isso é parada que o chat falou, um negócio muito sinistro e eu concordo com isso. Porque quando eu fui fazer o evento, o main event com o Derek Lewis, eu senti muita pressão da torcida. Geral fala que não sente, que é só mais uma coisa, que é só uma luta normal. Mas a torcida pressiona sim e te joga pra cima sim. Então, se você tem a torcida do seu lado, pode ser mais fácil, mas tudo depende de como você vai usar isso. Porque em São Paulo, eu lutei e eu tinha a torcida toda do meu lado no UFC São Paulo. Eu lutei lá e tal, ganhei do Don'Tale Mayes. Ganhei dele 2 vezes. Coloca aí, tô chutando a cabeça do Don'Tale Mayes aí, por favor. Chutei a cabeça dele umas 2 vezes, quebrei ele todo no UFC São Paulo, só não nocauteei ele, né? Mão de alface igual o Verdun. Mas a minha teoria é o seguinte, a torcida ela te joga pra cima, mas se você não for inteligente, você pode ficar tão na pressão, tão emocionado, que você pode acabar se emocionando e cansando ali, sabe? Isso pode acontecer muito. E a gente viu isso um pouco com o Khalil Rountree, mas o Khalil eu não acho nem é que é torcida, é que ele cansa mesmo, tá ligado? Então tem que ser uma parada, tem que ficar inteligente. E pro Matheus, meu irmão, vai ser pressão de qualquer jeito, ele tá lutando no Brasil e aquela parada da torcida, o vai morrer, vai rolar demais. Isso aí, vocês podem ficar aí tranquilo quanto a isso, que ele vai sentir pressão ali, sem sombra de dúvida. E eu tenho que parar de usar sem sombra de dúvida. Chat, quantos nocautes de finalização o Matheus tem e quantos nocautes de finalização o Charles do Bronx tem? Olha, o Matheus Gamrot tem um número respeitável de finalizações e nocautes, mas o Charles do Bronx realmente se destaca nesse quesito. O Charles tem o recorde de finalizações no UFC, então ele é bem conhecido por isso. Ele tem mais de 20 finalizações ao longo da carreira e um bom número de nocautes também. Já o Gamrot tem uma quantidade menor, mas ainda assim sólida de vitórias por finalização e nocaute. Uma parada que eu tô pensando aqui. Uma coisinha só. Coloca aí a conta na tela aí. Ô, chat, vamos falar sobre dinheiro aqui agora. Quantos bônus o Matheus já ganhou e quantos bônus o Charles do Bronx já ganhou? E faz a conversão de todos esses valores em real, por favor. Só os bônus. Então vamos lá. O Matheus Gamrot já ganhou uns 5 bônus no UFC, o que dá uns $250 mil no total. O Charles do Bronx, por outro lado, tem um recorde enorme de bônus, cerca de 20 no total, somando por volta de $1 milhão. Convertendo isso para real, com o câmbio atual daria alguns milhões de reais para os bônus do Charles e uns bons milhares de reais para o Gamrot. Não, quero que você me fala quantos milhões de reais que daria, certo? Me fala quantos milhões, certo. Claro. Então, com o dólar girando em torno de R$ 5,35, agora em outubro de 2025, a gente faz a conta. Os $250 mil do Gamrot dariam mais ou menos 1,34 milhão de reais. E $1 milhão do Charles ficaria em torno de 5,35 milhões de reais. Rapaziada, sem condições, né? É muito dinheiro. Acendi até uma vela aqui. E aí, Aldi, uma velinha aqui pra você. Eita, gente, intolerância religiosa, brincadeira boba. Danada é velhinha de cheiro, viu? Mas aí, vamos lá, vamos continuar aqui no vídeo. Chat, conta pra mim qual que seria a melhor forma do Charles ganhar do Matheus e vice-versa. Bom, pensando nisso, pro Charles do Bronx, o caminho mais eficiente geralmente passa pelo chão. Ele é o finalizador de elite, então se ele conseguir levar a luta pro grappling e buscar uma finalização, é onde ele brilha. Já pro Gamrot, ele pode tentar manter a luta mais no ritmo dele, usar o wrestling defensivo para evitar ser finalizado e trabalhar mais no striking ou controlar o ritmo. Então, basicamente, o Charles quer levar pro solo e o Gamrot quer evitar isso e impor o jogo dele. Concordo com você, chat. Não esquece do sotaque de gringo, tá muito fraco. Por favor, puxa mais esse sotaque. Mas aqui, o que eu vou te falar é o seguinte, o Matheus nunca foi finalizado, certo? Alright, I'll thicken up that gringo accent for you. So, yeah, you're right. Mateus has never been submitted so far. That's definitely a tough nut to crack, and it makes it a really interesting challenge for Charles. Não, chat, você tá falando em inglês, me fala em português. Meu público quer saber em português. Eu quero o sotaque de gringo falando em português. Um americano falando em português, desculpa, né? Eu que tô sendo o Q83. Ah, entendi.
Então vamos lá, falando em português com aquele sotaque de gringo, né? Tipo o americano tentando falar português. Então sim, o Matheus nunca foi finalizado, isso é verdade. E isso deixa a coisa mais interessante pro Charles. Então, vamos nessa vibe aí. Deixa mais interessante por quê? O Charles já foi finalizado alguma vez? Você acha que a chance do Matheus finalizar o Charles é grande e vice-versa? Conta pra mim. Com certeza. Então vamos manter o sotaque de gringo no português. Fica mais interessante porque o Charles já foi finalizado algumas vezes no passado. Então isso traz uma dinâmica interessante pra luta. A chance do Matheus finalizar o Charles existe, mas o Charles também tem um jogo muito perigoso no chão. Então fica essa curiosidade. Cada um pode surpreender o outro ali. Ô, chato, você tá precisando fazer um curso de oração, viu? Oratório, né? Oração no oratório. Você tá repetindo muito as mesmas palavras. Mas, enfim, o que eu vou falar é o seguinte: qual que você acha o melhor gameplay, o melhor plano de jogo pro Charles ganhar do Matheus e pro Matheus ganhar do Charles? Entendi. Vou dar uma variada então, sem ficar repetindo tanto as mesmas palavras. Olha, o melhor plano para Charles é tentar levar a luta pro solo e buscar uma finalização, aproveitando a experiência dele no jiu-jitsu. Já pro Matheus, o ideal é manter a luta em pé ou usar o wrestling defensivo para evitar ser finalizado. Assim ele pode tentar pontuar ou buscar um nocaute. E vou tentar variar mais as palavras daqui pra frente. Então, chat, na sua opinião, essa luta vai pra quem? Bom, na minha opinião, essa é uma luta bem equilibrada e pode ir pra qualquer lado. Depende muito de quem conseguir impor o jogo. Se o Charles levar pro chão, ele tem uma boa chance. Se o Matheus conseguir manter a luta em pé e evitar as finalizações, ele pode levar. Então é aquele tipo de luta bem previsível. Por que você não tá pegando um dos lados, chato? Você não pode apostar, não? Você é proibido de apostar também? Basicamente eu fico no papel neutro mesmo. Não é que seja proibido apostar, mas a ideia é não tomar partido. Assim eu ajudo você sem puxar sardinhas pra nenhum lado. Te Mas entendi, no fim das... te entendi, chato. Muito obrigado. Você é muito gentil. Boa noite pra você. Imagina, eu que agradeço. Que bom poder ajudar. Tenha uma ótima noite também. Enfim, rapaziada, o que eu acho é o seguinte, se liga só. Charles do Bronx e Matheus. Velho, o Charles, ele tá simplesmente levando esse card todo nas costas dele. Tem muita luta boa no card, mas todo mundo tá lá pra ver o Charles, entendeu? A realidade é essa. Tá todo mundo lá pra ver o Charles. O cara é o cara, irmão, depois do Chama, ele é o cara mais famoso do Brasil. Não tem um cara que é mais famoso que ele, não. E aqui na América também, em qualquer outro lugar, o Charles é muito famoso também. É impressionante como ele é adorado, sem falar inglês. E esse estilo que ele tem de ser humilde, de ser favelado, a galera se identifica muito com ele. Então, mesmo o cara não falando nada, velho, imagina se esse cara falasse inglês, tipo assim, como é que seria? Ou talvez não, né? Talvez esse que é o diferencial do Clark, porque muitas vezes você falando outra língua, você não consegue se expressar bem. Eu não acho que o Charles ele se expressa bem e tal, mas uma parada que a gente tem que ver que ele é bom mesmo, ele é brabo mesmo, e isso faz ele ser quem ele é, e isso que faz ele ser o cara que ele é. É uma luta muito difícil para os dois. Matheus também é um cara que está sempre treinando. Eu conheço o Matheus tem muito tempo. Ele treina na América Top Team. Ele já morou lá no alojamento também, onde eu morava. Eu fiquei uns 2 anos morando no alojamento. O Matheus morava lá também, ia e voltava da Polônia lá. O Matheus é um cara que ele sempre treinou. Ele é um cara muito dedicado, sabe? Então ele nunca parou. Ele nunca parou de treinar. E se eu não me engano, o Matheus ele é campeão do KSW, um evento muito famoso na Europa, um dos melhores eventos da Europa. Ele era campeão de 2 eventos. E eu perguntei ele um dia assim: por que você saiu do KSW? Ele falou: porque eu quero ser campeão. Mas e lá, você não ganhava mais dinheiro? Ele falou: sei lá, eu ganhava mais dinheiro, mas eu queria ser campeão. Pra você ver a mentalidade do cara, né? Rapaziada, a parada é o seguinte: eu acho que vai ser uma luta que vai ir pra decisão. Eu acho que dificilmente alguém vai ser nocauteado ou finalizado. Eu sei que o Charles ele tem uma trocação melhor que a do Matheus. Eu sei disso, que o Charles tem poder de nocaute. O Matheus já nocauteou, mas não tem tanto poder igual o Charles. Mas, velho, eu acho que vai ser uma luta ali de muito jiu-jitsu, de muito wrestling. Eu acho que vai ser uma luta de 5 rounds, mesmo o Charles tendo chance de nocautear. Eu não acho que vai ser uma luta ali que vai ser nocauteado ou finalizar. Não acho que nenhum dos dois vai finalizar o outro. Os dois são muito bons de chão. Já vi esses caras treinando. Nunca vi o Charles treinando, né? Mas eu já vi ele lutando. Mas eu sempre vi o Matheus treinando. Ele tá sempre em shape, sempre treinando. A gente fica até zoando, né? Ele é o Mr. Always Good, né? O cara que tá sempre bem, tá sempre no shape. Mas se fosse pra pegar um lado, velho, vocês podem me odiar agora, mas não tem como eu pegar outro cara. Lá ele. Não tem como eu escolher outro cara, eu tenho que escolher o Matheus, porque o Matheus aqui é do meu time, ele treina e mora aqui na América Top Team, então
Pra mim seria impossível escolher outro cara a não ser ele, entendeu? Até porque eu preciso de trabalhar, né, gente? Vocês querem que eu escolha o Charlin pra eu ter que mudar pro Brasil de novo? Aí não dá, né? Não dá, né? Aí não dá. Eu preciso ficar aqui na minha academia. Tô feliz aqui na América Top Team, então eu vou ficar com o meu time mais uma vez e eu vou de Matheus. Mas a parada é o seguinte, eu quero saber o que você acha dessa luta, entendeu? O Matheus é um cara muito duro e tal, mas eu quero saber o que você acha dessa luta. Deixa seu like, deixa seu comentário e principalmente deixa o que você acha dessa luta. Deixa aí pra você como que a luta vai acabar, em qual round que essa luta vai acabar, entendeu? Se vai ser nocaute, finalização, se for por pontos. E ó, não esquece de deixar o like e nem um comentário, fechou? Ó, antes que eu me esqueça, editor sempre reclamou do meu áudio. Fez eu comprar outro braço aqui e um microfone. Estão vendo aqui, né? Editor, eu espero que tenha ficado bom. Eu espero que você esteja conseguindo ouvir minha voz perfeitamente agora. Fechou, rapaziada?